Brasil inabitável. O canal Visão Certa vai falar sobre a notícia nas redes de comunicações no início desta semana. Talvez tenha visto a afirmação de que o Brasil pode se tornar inabitável em 50 anos devido ao calor. No entanto, essa informação, que se refere a um artigo publicado pela NASA, não é exatamente assim. Em 2020, a revista Science Advances, estudo baseado na temperatura de bulbo úmido. Em março de 2022, no site da NASA, o artigo em questão, Quente demais para lidar. Como as mudanças climáticas podem tornar alguns lugares quentes demais para se viver? Publicado em 2022 pela equipe editorial científica da NASA, não foca no Brasil, nem afirma que o país ficará inabitável. O material, baseado em outro estudo, o surgimento de calor e umidade muito severos para a tolerância humana, de 2020, escrito por Colin Raymond, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, conclui que o aumento das temperaturas globais e da umidade pode fazer com que várias regiões excedam os 35 graus Celsius de temperatura do bulbo úmido. O bulbo úmido é uma medida que relaciona calor e umidade e serve para verificar o estresse térmico. Como explicou especialistas em climatologia, a partir de uma certa temperatura do ar, precisamos regular nossa temperatura interna eliminando calor pela transpiração. Mas o suor precisa evaporar e um ambiente muito úmido dificulta a evaporação. Portanto, quanto mais alta a temperatura do bulbo úmido, menos as pessoas conseguem se resfriar. E segundo o estudo, isso causa desidratação e afeta os órgãos, principalmente o coração. Esses efeitos do estresse térmico podem levar à morte. Existem muitas preocupações em um mundo mais quente, e a combinação de temperatura e umidade elevada é muito perigosa e subestimada. Mesmo temperaturas abaixo dos 35 graus Celsius, considerado o limite para a sobrevivência humana, também podem ser arriscadas. A pesquisa inicial, de 2020, explora o limite fisiológico das pessoas expostas a temperaturas de bulbo úmido de 35 graus Celsius. Nesse material, o Brasil não é citado diretamente. Mas as conclusões gerais apontam que várias regiões podem exceder esse limite com menos de 2,5 graus Celsius de aquecimento global, em relação ao nível pré-industrial. No rodapé do artigo da NASA, que revisitou o trabalho de Colin Raymond, o Brasil é mencionado. As áreas mais vulneráveis com relação ao limite do bulbo úmido nos próximos anos incluem o sul da Ásia, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, por volta de 2050, e o leste da China, partes do sudeste da Ásia e o Brasil até 2070. Para a especialista em climatologia, o fato de o Brasil poder registrar eventos que ultrapassam 35 graus Celsius de temperatura de bulbo úmido nas próximas décadas, como as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, não significa que o país inteiro se tornará inabitável, nem que os eventos ocorrerão durante todo o ano. Especialistas em meteorologia tropical e meteorologista destacam que a pesquisa trabalha com cenários abertos, baseados em experiências e observações. Portanto, embora o mundo esteja vivenciando um aumento de eventos extremos, com a temperatura média global aumentando, é necessário cautela ao definir datas. No último domingo 21, por exemplo, o planeta teve seu dia mais quente da história recente. De acordo com dados do Serviço de Mudança Climática Copérnicus, C3S, o Observatório Climático Europeu, a média global diária atingiu o recorde de 17,09 graus Celsius, superando os 17,08 graus Celsius, registrados em 6 de julho de 2023. Teoricamente, sim. A temperatura média na Terra está aumentando por causa das atividades humanas que produzem emissões de gases de efeito estufa,
principalmente a queima de combustíveis fósseis. Só conseguiremos estabilizar o aquecimento global ao atingirmos zero emissões líquidas de CO2, apontam os especialistas. Assim, vê um amplo espectro de possibilidades para o grau de aquecimento global que enfrentaremos. O cenário que se consolidará dependerá da rapidez das ações globais, como priorizar o cumprimento das metas do Acordo de Paris. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário e sugestões. Inscreva-se no canal. Obrigado.